Olá pessoal, aqui quem fala é Gilvex, professor de Educação Física. Espero que esteja todo mundo bem, no conforto da casa de vocês. Estamos iniciando hoje a nossa primeira aula de Educação Física através dessa nova forma de trabalhar, essa nova forma de estudar. Espero que todo mundo esteja se adaptando, espero que todo mundo consiga acompanhar. A gente vai utilizar através do WhatsApp da mesma forma que vocês utilizavam para mandar mensagem, para assistir qualquer outro tipo de coisa. A gente vai utilizar agora também para estudar. Eu sei que vocês vão ter algumas dificuldades, é claro, isso é de total conhecimento nosso. A gente também está tendo dificuldade em se adaptar a esse novo formato, mas para que vocês não fiquem prejudicados, tanto na parte do ano letivo quanto na parte do conhecimento, a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos torcer para que isso termine logo, a gente volte com nossas atividades normais, mas enfim, vamos lá. Em Educação Física, nas turmas de 6º ao 9º, eu já estava trabalhando conteúdo, a gente só teve, se não me falha a memória, uma aula na maioria das turmas. No 6º, 7º e 9º ano, a gente já estava trabalhando ginástica de condicionamento físico. A gente estava fazendo a introdução, eu lembro que eu ministrei uma aula em cada uma dessas turmas sobre ginástica de condicionamento físico. E no 8º ano, eu estava trabalhando junto com vocês o handball. Então a gente vai dar uma pequena pausa no conteúdo de handball, já que a gente não vai ter como dar continuidade às atividades práticas do handball. Depois a gente retoma. Enfim, nós vamos estudar ginástica de condicionamento físico. A gente já vai explicar o que é ginástica de condicionamento físico, vocês vão entender o que é ginástica de condicionamento físico. E vamos correlacionar esse tema, vamos abordar esse tema junto com algumas coisas que está acontecendo no nosso dia a dia, na atualidade, em especial essa pandemia do Covid-19, coronavírus. Então vamos ver qual a importância de realizar atividades físicas para a imunidade, para a saúde, enfim. Então vamos lá. Nosso conteúdo é ginástica de condicionamento físico. O que é, professor? O que seria a ginástica de condicionamento físico? Do que nós estamos tratando quando falamos de ginástica de condicionamento físico? Então vamos lá. De forma geral, a gente pode dividir a ginástica de 4 formas. Ginástica acrobática, que é a ginástica esportiva, que estuda a ginástica para competição. Ginástica geral, que é a ginástica onde é praticada apenas como diversão, como forma de lazer. A ginástica de condicionamento físico, que é a que a gente vai trabalhar agora, que é a ginástica também para a promoção de saúde, mas a fim de desenvolvimento de um grupo muscular, das capacidades físicas. E a ginástica mais específica de promoção de saúde, que é a ginástica onde entra mais a parte fisioterapêutica. Bora lá. Ginástica de condicionamento físico. O que é isso, professor? A ginástica de condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico é a exercitação orientada das capacidades físicas. Ou seja, caracteriza-se pela exercitação orientada que visa a melhora ou manutenção do rendimento. Ou seja, eu vou trabalhar, vou me exercitar de forma orientada, não de forma aleatória, a fim de desenvolver ou melhorar meu rendimento em específico. Vamos lá. Ela pode ser realizada com vários enfoques, ou seja, com ênfase em uma coisa ou com ênfase em outra. Pode ser para desenvolvimento de uma capacidade específica, dependendo da atividade que eu esteja realizando, seja no dia a dia, seja no meio esportivo, seja para alguma prática de lazer. Pode ser realizada para manutenção de saúde, ou seja, eu estou com algum problema de saúde relacionado às atividades físicas, relacionada ao sedentarismo. Eu vou realizar essas atividades de forma para que eu venha fazer uma manutenção na minha saúde, ou para prevenção mesmo. Como assim para prevenção? Eu sei que eu levo uma vida sedentária, se eu não pratico atividades físicas, eu vou desenvolver possivelmente algumas doenças crônicas. Então, a gente vai trabalhar essa ginástica de condicionamento físico como prevenção de saúde. Ou seja, eu sei que se eu não faço nada, se eu não corro, se eu não caminho, se eu não pratico atividades físicas, se eu não pratico exercício físico, se eu vou viver lá sedentário, eu vou desenvolver algumas possíveis doenças crônicas, como diabetes, obesidade, enfim, hipertensão, algumas doenças que já vêm correlacionadas. Bora lá. Então, ginástica de condicionamento físico é isso. É a ginástica onde a gente vai estudar o desenvolvimento dessas capacidades físicas, como se dá essas capacidades físicas no nosso dia a dia,
como a gente faz para desenvolver, o que são essas capacidades físicas, como a gente utiliza elas no dia a dia. Então, isso que a gente vai debater e tentar entender na aula de hoje. Também vou deixar, junto com essa aula de hoje, uma apostila com as capacidades físicas, com a ginástica de condicionamento físico. Essa apostila vai ter um conteúdo um pouquinho extenso, serão 10 páginas, mas o que acontece? A gente não vai trabalhar tudo nessa aula de hoje, porque senão vai ficar um pouquinho extenso. A gente vai mandar essas atividades que vocês já possam realizar hoje, depois eu estarei mandando mais atividades, tanto práticas como teóricas. Então vamos lá tratar sobre o nosso conteúdo de hoje, que é as capacidades físicas. Então, pessoal, vamos lá. Capacidades físicas. O que são as capacidades físicas? Capacidades físicas podem ser entendidas, podem ser compreendidas como o quê? Como movimentos inatos, ou seja, movimentos que a gente já nasce com eles, são habilidades inatas, passíveis de treinamento. Como assim, professor? São habilidades inatas passíveis de treinamento. São habilidades, capacidades que a gente já nasce com elas, com essas capacidades, e a gente pode desenvolver elas, ou seja, a gente pode aprimorar essas capacidades através do treino. Que capacidades são essas? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de forma direta ou de forma indireta, a gente está utilizando nossas capacidades físicas. A capacidade que a gente tem de correr, caminhar, de pedalar, de desenvolver alguma atividade do dia a dia, de cozinhar, de manipular algum objeto, de jogar, arremessar, segurar, levantar, enfim. Todas essas atividades a gente está utilizando nossas capacidades físicas, seja de maneira mais evidenciada em algumas atividades ou de maneira em que seja mais evidenciadas em outras atividades. Então, o fato de uma pessoa ser mais veloz do que o outro, de um ser mais rápido do que o outro, de um ter mais força do que o outro, não significa que eu não tenha capacidade física, significa que as capacidades daquele sujeito estão mais desenvolvidas do que as minhas. Então vamos lá. Capacidades físicas podem ser entendidas como características dos nossos movimentos, quando realizamos. Então, em outras palavras, são todas as características físicas passíveis de treinamento. Então vamos lá. Conceito. São as capacidades passíveis de treinamento. Que capacidades são essas, professor? Capacidade de resistência, velocidade, flexibilidade, força, agilidade, ritmo, coordenação motora, enfim, entre algumas subdivisões que tem entre elas. Essas são as capacidades físicas que a gente vai começar a trabalhar e entendê-las a partir de agora. Então a gente já sabe o conceito de capacidades físicas, então vamos conceituar essas capacidades físicas de modo que a gente tenha um entendimento melhor sobre elas. De modo geral, a gente pode dividir essas capacidades físicas de duas formas. As capacidades condicionais e as capacidades coordenativas. Então vamos lá. O que seriam essas capacidades condicionais e coordenativas? As capacidades condicionais são as capacidades que vai depender de uma condição. Ou seja, o nome já disse, condicionais. Que condição é essa, professor? São os processos enérgico-metabólicos. Como assim, professor? O que são esses processos? Processos enérgico-metabólicos do grau de energia do nosso corpo. O que é isso? É a energia que nosso corpo tem através da metabolização de coisas que ingerimos, ou através da própria glicose, gordura, enfim. A realização dessas atividades condicionais, o êxito dessas atividades vai depender da quantidade de energia que a gente tem no nosso corpo, ou seja, as capacidades condicionais são as capacidades de resistência, velocidade, força e flexibilidade. Essas capacidades condicionais vai depender do grau de energia que a gente tem no nosso corpo para que sejam realizadas essas atividades. Então, capacidades condicionais são demandadas pelos processos enérgico-metabólicos do nosso corpo. Então, o grau de energia que nós temos no nosso corpo, então, vai demandar como vai ser o desenvolvimento dessas capacidades. Se a gente não tem energia no nosso corpo suficiente para a gente realizar uma prova de resistência, uma corrida, a gente vai correr 10 minutos. Se eu não tenho energia no meu corpo, como é que eu vou realizar uma corrida dessa dimensão, tanto de tempo quanto de esforço físico?
E as capacidades coordenativas? As capacidades coordenativas são as capacidades de coordenação. Então, essas capacidades, é claro que todas as capacidades a gente vai utilizar a energia que tem no nosso corpo, mas as capacidades coordenativas vão ser demandadas pelos processos de organização, controle e regulamentação do movimento, ou seja, quem vai controlar essa atividade não vai ser demandado apenas pelo grau de energia do nosso corpo, mas pelo controle do movimento demandado através do nosso cérebro, através do sistema nervoso central. Como assim, professor? Eu posso ter força, posso ter velocidade, posso ter resistência, mas uma atividade de coordenação, se eu não tenho a capacidade de coordenação desenvolvida, não vou conseguir realizar. Daqui a pouco a gente vai tratar mais específico sobre essas capacidades. Então vamos lá. Conceituamos ginástica de condicionamento físico, que é a exercitação orientada, que visa a melhoria ou manutenção das capacidades físicas. Conceituamos capacidades físicas, a capacidade que eu tenho de realizar atividades do nosso dia a dia, que pode ser compreendida como os atributos físicos treináveis, atributos físicos passivos de treinamento. A gente viu que essas capacidades podem ser divididas de forma geral em condicionais e coordenativas, e a gente agora vai começar a entender o conceito de algumas dessas capacidades especificamente. Vamos começar pelas capacidades condicionais, as capacidades que passíveis de treinamento, assim como todas as capacidades. Então são capacidades passivas de treinamento. A gente pode aprimorar essas capacidades através do treino. Vamos lá. Primeira capacidade que a gente vai estudar hoje, resistência. Então bora lá, pessoal. O que é resistência? Quando a gente fala resistência, o que é que vem na mente de vocês? Resistência. Resistência, pessoal, é a capacidade que eu tenho de suportar, uma fadiga, um esforço sobre um determinado número de tempo. Quando a gente trata de fadiga, a gente está tratando isso como se fosse um esforço. Por exemplo, eu vou correr durante 10 minutos. É claro que durante esses 10 minutos eu vou cansar, minha respiração vai ficar ofegante, vou precisar respirar mais, vou precisar suportar aquilo. E essa capacidade que eu tenho de suportar é conhecida como resistência. Conceito de resistência, capacidade que eu tenho de suportar uma fadiga sem perca de execução. Bora lá, pessoal. O que seria a capacidade que eu tenho de suportar uma fadiga sem perca de execução? É a capacidade que eu tenho de suportar aquela atividade, aquele esforço, aquela corrida, aquela atividade de longa duração, aquela atividade de muito esforço, sem que eu perca o ritmo. Por exemplo, eu vou participar de uma corrida, exemplo, não apenas uma corrida, mas vou participar de uma corrida de 30 minutos. A capacidade que eu tenho de iniciar essa corrida e terminar correndo, independente do ritmo, é conhecido como capacidade de resistência, capacidade que eu tenho de suportar essa fadiga, de suportar esse tempo. Capacidades de resistência pode ser utilizada, pode ser vista em vários exemplos, tanto na prática esportiva, na prática de atividades orientadas, na prática de atividades planejadas, como no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu vou para uma corrida do atletismo, vou utilizar a minha resistência, que é a capacidade que eu tenho de suportar aquele esforço, aquele período de tempo. Se eu vou jogar bola, por exemplo, vou jogar futebol, sabemos que são 2 tempos de 45 minutos, total de 90 minutos. Por exemplo, meu time está jogando, está numa situação lá bem complicada, está em empate, eu posso decidir o jogo, eu estou cansado, já fiz um esforço físico enorme, mas eu sei que eu posso ajudar meu time e não quero sair. E é o que acontece, já está lá quase com 90 minutos, estou cansado, mas estou lá correndo. A capacidade que eu tenho de suportar esse esforço, capacidade que eu tenho de continuar nesse jogo, mesmo com todo cansaço, com desgaste físico, com possíveis lesões ou não, a capacidade que eu tenho de suportar, e isso é conhecido como resistência. Então, capacidade de resistência, capacidade que eu tenho de suportar uma fadiga por um determinado número de tempo sem perca de execução. Mas a gente pode dividir essa capacidade ainda em duas subdivisões da resistência. A gente pode dividir a resistência em resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Bora lá. Resistência anaeróbia, a resistência anaeróbia, assim como os exercícios anaeróbios e a resistência aeróbia, assim como os exercícios aeróbios, tem algumas características um pouquinho diferentes. Bora lá. Resistência aeróbia. Os exercícios aeróbios
são aqueles exercícios onde a gente trabalha com déficit de oxigênio. O que é isso, professor? O que é déficit de oxigênio? A gente trabalha com a falta de oxigênio, ou seja, a gente vai ter que utilizar mais oxigênio para a realização das atividades. Por exemplo, correr, se eu for correr, se eu for jogar, se eu for pedalar, vou estar utilizando mais oxigênio do que se eu estiver fazendo musculação, se eu estiver levantando um peso. Por exemplo, estou aqui levantando um objeto pesado. Levantei lá, pronto. Levantei lá, mesmo que eu fique levantando inúmeras vezes, estarei utilizando menos força do que se eu estivesse correndo. Isso é bem perceptível. Já as atividades aeróbias, não vou estar trabalhando com uma demanda de oxigênio tão grande quanto as atividades aeróbias. Beleza? Bora lá. Exemplos de atividades de resistência. Corrida, bicicleta, andar de bicicleta, um jogo de futebol. Quando a gente está tratando de resistência, é interessante vocês terem visto que a gente está trabalhando sempre em relação, tendo em vista o tempo ou a duração de alguma atividade, dependendo da atividade, da dificuldade da atividade. Se eu saio correndo, por exemplo, 100 metros, sair de um lado da escola para outro, sair de um lado da praça para outro, correr lá na minha velocidade máxima, vou utilizar resistência? Claro que vou utilizar algum tipo de resistência, mas não vai ser evidenciada assim como as outras capacidades que estão sendo postas naquelas atividades. Quando eu estou tratando de resistência, eu sempre estou tendo em consideração um período de tempo, algum esforço e um tempo considerável. Por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, ou quando a gente trata de corrida, um percurso um pouquinho mais longo. Então, eu espero que tenha ficado bem compreensível sobre a resistência. Velocidade. Bora lá, velocidade. Também uma capacidade condicional, velocidade. Velocidade, pessoal, é uma atividade também que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Seja em atividades planejadas, atividades não planejadas, seja no meio esportivo, seja em alguma coisa que não esteja relacionada a alguma atividade esportiva, mas enfim. Velocidade. Velocidade é a capacidade de cobrir um espaço no menor tempo possível. Ou seja, a capacidade que eu tenho de sair de um ponto para o outro no menor tempo possível. Por exemplo, vou correr de um lado da praça para o outro. Vou correr de um meio fio para o outro. Vou correr de um lado da escola para o outro. A capacidade que eu tenho de sair de um ponto para o outro no menor tempo possível é conhecido como a capacidade de velocidade. Ou seja, velocidade é a capacidade que eu tenho de sair de um ponto para o outro no menor tempo possível. Mas a gente ainda pode dividir a velocidade em duas subdivisões. Velocidade de reação, velocidade dos membros. Bora lá, conceito geral de velocidade a gente já tratou. Velocidade dos membros. Velocidade dos membros é a capacidade que nossos membros, seja os braços, pernas, algum membro, tem de se movimentar. Ou seja, quem tem hábito de utilizar a mão direita para fazer a maioria das coisas do dia a dia, vai ter mais facilidade de manusear e manipular objetos do que com a mão esquerda. Por exemplo, se eu for escrever com minha mão esquerda, já que eu sou esquerdo, escrever com a mão esquerda, eu vou escrever mais rápido e vou ter mais habilidade do que com a mão direita, porque eu não sou direito. Da mesma forma, se eu for arremessar algo, vou arremessar uma bola com força, segurei a bola, vou arremessar com força. Se eu for arremessar com minha mão predominante, eu vou ter mais facilidade. Se alguém joga um objeto em mim, eu vou segurar ou desviar, eu vou ter reações diferentes, dependendo se eu vou utilizar minha mão esquerda ou minha mão direita. Então, nossos membros têm velocidades de reagir a alguma coisa de forma diferente. Então, velocidade geral, velocidade dos membros, velocidade de reação. Bora lá. Outra subdivisão da velocidade. Velocidade de reação é a capacidade que eu tenho de reagir a algum estímulo. Então, bora lá. Velocidade de reação é a capacidade que eu tenho de reagir a algum estímulo. Que estímulo é esse? É a capacidade que eu tenho de reagir a alguma coisa, algum estímulo que venha fazer com que eu reaja sobre aquilo, seja visual, seja tátil ou auditivo. Visual, tátil ou auditivo. O que é isso? Estímulo visual é alguma coisa que eu vou enxergar, ou seja, que eu vou ver. Se eu estou passando em um ambiente e do nada alguém joga um objeto em mim. Por exemplo, estou passando na praça, do nada, alguém sem querer que estava brincando, arremessou uma bola na minha direção.
Quando eu vejo aquela bola, eu posso reagir de várias formas. Eu posso ficar parado e aquela bola me acertar, pode me machucar ou não. Eu posso correr para sair de perto, desviar para um lado para o outro, ou posso tentar segurar. Então, a velocidade com que eu vou reagir a esse estímulo visual, no caso, a bola que veio em minha direção, é conhecido como velocidade de reação. Nesse caso, com o estímulo visual. Por quê? Eu vi que o objeto vinha em minha direção e eu vou reagir de alguma forma. Seja segurar, seja desviar, seja tentar rebater, mas enfim, estou reagindo de alguma forma a esse estímulo, no caso, o estímulo visual. Estímulo auditivo. O que seria um estímulo auditivo? O estímulo auditivo também é muito perceptível em algumas atividades diárias ou não. Por exemplo, se alguém grita, quando alguém grita por socorro em algum momento, eu não necessariamente preciso estar vendo aquela pessoa naquele ambiente. Se alguém grita de algum lugar, não é necessário que eu veja aquela pessoa, basta que eu escute. Por exemplo, alguém gritou, me ajuda. A velocidade com que eu vou reagir àquilo é conhecido como velocidade de reação. Um exemplo claro de estímulo auditivo. Por exemplo, vai iniciar um jogo de futebol. Sabemos que para iniciar, o jogo começa quando o juiz apita. Beleza. Para que o jogo inicie, o juiz vai lá, apita, basta que eu escute para começar o jogo. Se eu estou lá, vou iniciar tocando a bola, basta que o juiz apite e vou iniciar o jogo. Não é necessário que eu esteja observando o juiz, que eu esteja olhando para o juiz, não é necessário que o juiz veja lá, toque em mim para saber que o jogo vai iniciar. Basta que eu escute. Posso estar de costa, posso estar de frente, posso estar para qualquer lado. Escutei que o apito do árbitro, vou iniciar o jogo. Então, estímulo auditivo. Exemplo claro. Estou em um cômodo da casa e alguém grita. Fulano, venha rápido me ajudar aqui. Rápido, rápido, é alguma situação de emergência. Capacidade que eu tenho de reagir a isso, ou seja, de sair de um lugar para o outro, de ir lá ajudar, é velocidade de reação. Se eu não estou vendo aquela situação, se eu apenas escutei alguém me chamando para um possível socorro, ou para ajudar alguma coisa, ou para aquela situação, é a velocidade de reação. Exemplos claros, por exemplo, se eu jogo um objeto para vocês, joguei o objeto, capacidade que eu tenho de segurar esse objeto, velocidade de reação. Capacidade que eu tenho de segurar alguma coisa, velocidade de reação. No dia a dia, muito visto. No meio esportivo, um goleiro usa com muita frequência a velocidade de reação. A capacidade que um goleiro tem de defender alguma situação difícil, quando a bola vem, ele vai lá, faz uma situação, reage rápido, segura aquela bola, defende, espalma, enfim, velocidade de reação. Não é reflexo, como muitos comentaristas falam que é reflexo. Reflexos são movimentos involuntários do nosso corpo, como pestanejar, a saliva, os batimentos cardíacos, que a gente não pode controlar. Essas outras reações que a gente tem é conhecido como, e o termo certo é velocidade de reação, que está dentro da velocidade. E velocidade de reação com estímulo tátil. É alguma coisa palpável, ou seja, alguma coisa que eu vou tocar. Por exemplo, se eu levo um corte, estou lá manuseando uma faca, algum objeto cortante, e levo um corte. Mesmo que não esteja percebendo que aquele objeto me cortou, que eu esteja distraído, esteja olhando para um lado para o outro, mas eu vou sentir. Ninguém vai, mesmo que ninguém grite, fulano, você cortou o dedo, fulano, você levou um corte na mão. Basta que eu sinta aquela situação que eu vou ter uma reação. Vou soltar aquele objeto ou vou reagir de alguma forma. Então, resistência, já vimos, velocidade, e a gente vai dividir velocidade em velocidade de reação, velocidade dos membros e o conceito geral de velocidade. No final, vou deixar algumas atividades práticas para vocês trabalharem a velocidade de reação. Bora lá! Todas essas habilidades que a gente está trabalhando, que eu estou passando agora, a gente pode desenvolver através do treino, estimulando essas atividades. A gente vai desenvolver essas atividades no nosso período, no nosso percurso de vida, desde quando nascemos até quando estamos envelhecendo, a gente, desde que trabalha estímulos certos, estímulos corretos dessas atividades, a gente está desenvolvendo essas atividades. Se eu deixo de trabalhar alguma atividade dessa específica, alguma coisa relacionada a isso, a gente vai ter dificuldade na execução dessas atividades, na elaboração de atividades que exijam essas capacidades. Então,
simples de compreender. No final da aula, vou deixando algumas atividades práticas, tanto de resistência quanto de velocidade de reação. Vou deixar um mini circuito para vocês como atividade prática, beleza? Vamos já trabalhar, pessoal, agora, na nossa aula de hoje, a última capacidade física da aula de hoje, depois a gente dá continuidade às demais, que é uma capacidade coordenativa, que é demandada pelos processos de controle e organização do movimento, que é a capacidade de agilidade, certo? Agilidade. Agilidade, pessoal, é a capacidade que eu tenho de mudança de direção rápida, ou seja, mudança rápida de direção. Zigue-zague, correr e do nada tem algo inesperado que eu tenho de mudança de direção. Por exemplo, estou jogando bola, estou jogando futebol, futsal, enfim, alguma atividade dessa. Estou correndo, do nada, estou olhando para a bola, estou olhando para a bola, estou conduzindo a bola, estou olhando para baixo, do nada, percebo que tem um adversário à minha frente. A capacidade, e estou correndo com a bola, do nada tem um adversário à minha frente. A capacidade que eu tenho de reagir a esse sujeito, a capacidade que eu tenho de mudar a minha direção, capacidade que eu tenho de mudança de direção rápida, estou indo correndo, mudei de direção, permaneço correndo, conhecido como agilidade. Por exemplo, um exemplo do dia a dia. Vocês chegam em casa, aí em uma situação de emergência, vocês começam a correr dentro de casa. Alguma situação inesperada, ou seja, enfim, alguma situação vocês começam a correr dentro de casa. E no meio do ambiente, dos cômodos de casa, tem vários objetos espalhados. A capacidade que vocês têm de sair correndo e desviando desses objetos para não se machucar é conhecido como agilidade. Está correndo na rua, do nada tem um buraco no meio. A capacidade que vocês têm de desviar e permanecer correndo. Está correndo e tem que desviar de várias pessoas que vocês encontram em um determinado lugar. Agilidade. Então, todas essas capacidades é conhecido como agilidade. Lembrando, pessoal, que em uma atividade física ou em um exercício físico, em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, a gente vai estar utilizando várias capacidades ao mesmo tempo, ou seja, vou estar evidenciando uma capacidade em tal atividade, mas não estarei deixando de estar vivenciando outras capacidades. Então, bora lá. Vamos conceituar, vamos relacionar essas atividades com algumas situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Vamos lá, pessoal. A prática de atividade física, a prática do exercício físico, principalmente nesse período de pandemia, onde o mundo todo parou, literalmente, campeonatos parou, todas as atividades esportivas mundialmente parou, está retomando agora no período de junho. Algumas delas, alguns campeonatos, até o momento, os únicos campeonatos que retornaram oficialmente seu campeonato alemão e o campeonato espanhol, que vai retomar agora em junho. Mas bora lá. Através dessas atividades físicas, nosso corpo desenvolve várias coisas que vai estar nos ajudando no dia a dia. Nos manter ativos é de extrema importância. O nosso corpo, o meu corpo, seu corpo, é feito para se movimentar. O corpo não é feito para ficar parado. O corpo não é feito para ficar sem movimento. Então, é por isso que é importante nos mantermos ativos. O que acontece? Praticar atividade física é essencial para a saúde física e mental. Além disso, os exercícios físicos podem ser uma ótima maneira de aumentar a imunidade, especialmente em tempos de coronavírus, em que tanto se comenta a importância de estar com o corpo imune. O sistema imunológico atua na defesa do organismo contra ataque de invasores externos, bactérias, fungos, protozoários ou vírus. Existem diversas formas de aumentar esse sistema. Uma delas é a prática de atividade física. O exercício físico aumenta a função das células imunes. O movimento muscular e o movimento aumenta a frequência cardíaca, fazem com que as células imunes saiam dos seus pontos de espera, como o pulmão, o baço, linfônodos. Assim, há mais células imunes circulando pelo corpo, preparadas e prontas para procurar e destruir patogênios. Esse efeito não dura para sempre, mas aumenta o tempo para fortalecer as defesas do organismo. Dessa forma, exercitar-se de 30 a 60 minutos é o suficiente para desencadear essa resposta imune. Quando nos exercitamos, estamos, além de desenvolver as capacidades físicas,
também é essencial para a imunidade, principalmente nesse período onde se fala muito em combate ao coronavírus, se fala no ganho de imunidade. Por quê? Quando nos movimentamos, nosso corpo faz com que o sangue circule. O nosso sistema imunológico funciona o quê? Como uma barreira. Quando vem alguma bactéria, quando vem algum vírus, ela vai responder àquilo, vai bloquear aquela bactéria, vai bloquear aquela coisa que vem nos causar mal. Isso é transportado através do sangue, esse sistema imunológico, através do... E quando a gente se movimenta, quando a gente está realizando atividade física, quando a gente está realizando exercício físico, faz com que o nosso sangue circule e faça com que essa barreira, essa proteção seja ativada no nosso corpo. Além de ser extremamente importante para condicionamento físico, a gente desenvolveu condicionamento físico no nosso dia a dia. Não ficarmos sedentários, que o sedentarismo pode trazer inúmeras doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, que vem com outras doenças correlacionadas, como diabetes, e algumas coisas, enfim. Então, é importante que a gente se mantenha ativo nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nesse período onde todos nós estamos confinados na nossa casa e as orientações da Organização Mundial de Saúde fique em casa. Apesar que muita gente precisa trabalhar, mas quem precisa sair, tome os devidos cuidados. Fique em casa, se puder, é claro. Se for necessário ser para alguma atividade, vocês vão ter que sair, é claro. Muitos de vocês pode ser que trabalhem ou não. Mas, enfim, vamos nos manter ativos. Vou deixar agora embaixo as atividades práticas. O vídeo das atividades práticas vai ser o link para o YouTube das atividades práticas. Então, vou deixar a atividade de velocidade de reação. E vou deixar alguns exercícios de agilidade e coordenação motora. Nos exercícios que a gente vai utilizar, nas atividades práticas que nós vamos utilizar, que nós iremos fazer, não iremos utilizar muitos objetos. Vou estar utilizando apenas uma fitinha em uma atividade, que vou fazer a escala de agilidade. E no outro, já vou mandar o arquivo de áudio que vocês vão poder estar realizando, um acompanhando a atividade. No outro, vocês vão fazer com materiais simples que vocês têm em casa. Simples, simples, simples. Então, espero que vocês acompanhem. Também estarei deixando a atividade teórica e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar sobre as demais capacidades físicas. Valeu!